Gostei. Tem aqui um botãozinho. O que acontece, qual que é a exceção desse sistema de compensação? Isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. E aí ele vem e ainda faz um desenho maior, um contorno maior. Não implicará crédito para compensação com a isenção ou não incidência, né? Não implicará crédito para compensação com o montante devido às operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativa às operações anteriores. Então, veja, o ICMS é imposto plurifásico, porque incide em todas as etapas de uma mesma atividade. Para que não haja o efeito cascata, ele é não cumulativo. E excepciona-se a isenção e a não incidência. Todos sabem que em matéria de isenção a interpretação é restrita. Até aí, muito bem. Todos os estados obedientes vão ler a legislação e vão compreender. Diz ainda o artigo 155, compete aos Estados e Distrito Federal instituir impostos. Cabe à lei complementar, no inciso 12, disciplinar o regime de compensação do imposto. Então, muito bem, disciplinar o regime de compensação. Eu já sei que o ICMS está submetido a um regime de compensação e a lei complementar, que é uma lei hierarquicamente inferior ao status constitucional, é quem vai tratar de disciplinar essa compensação. G. Regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Aí começa a dar o shape daquilo que o Estado, que o país, o Estado brasileiro, tenta disciplinar com relação aos seus entes federativos. Olha, para que haja equilíbrio, para que possa se atender de forma igual, equânime, igual, a questão do princípio da igualdade, que é invocada, vocês se lembram, né? A igualdade é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Se nós tratarmos desigualmente os iguais, não temos igualdade. Então ele pede para que a lei complementar regule a forma. Lembrem-se dessa palavra, a forma. Mediante deliberação dos Estados. Ainda o artigo 146, cabe à lei complementar, estabelecer normas gerais de matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aí eu destaco aqui, crédito. Até aqui nós só estamos passeando sobre a legislação. Depois eu volto para a gente fazer a compreensão disso tudo. Vem uma primeira lei complementar, que ela é de 75. Se ela é de 75, foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Ela foi editada sob a égide da Constituição de 67, emenda constitucional de 69. 67 eu estava nascendo. E vem e diz, trata de algumas questões. As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas. Aqui ele está tratando de isenções, né, que a gente sabe que não está submetido ao regime de compensação no CMS. Serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios. E aí, aqui embaixo, a gente tem o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é a entidade responsável por disciplinar essa política entre os estados. Há quem diga até que o CONFAS fere a autonomia do estadual, porque para eu poder conceder benefícios, eu preciso me submeter a um quórum absoluto, não é? E para haver a revogação do benefício, um quórum de 4/5. Lá do CONFAS, criar essa entidade. Vocês têm que notar, e é importante perceber, que depois de 88, da Constituição Cidadã, a arrecadação tributária ela foi praticamente dirigida para a União. Os estados acabaram ficando com competências tributárias limitadas, e aí a União
que é a grande mãe, ela faz os repasses para que haja o equilíbrio orçamentário. Essa lógica, onde a União acaba arrecadando mais, não diz respeito só para a questão da arrecadação, diz respeito ao poder de arrecadação. Porque ter poder de arrecadação gera uma consequência política. Então, esse sistema de um órgão regulamentando, que procura regulamentar todas essas políticas orçamentárias dos Estados, ele é muito questionado e há quem diga que até uma violação ao princípio da autonomia dos Estados, da Federação, que é um dos argumentos contra a guerra fiscal. Ainda a Lei Complementar 24 diz: a inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Quem não submeter o seu benefício ao CONFAS e não obtiver quórum absoluto de que aquele benefício possa ser instalado, ele sofrerá ex lege, hein? Lei complementar, a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Recebedor, quem comprou. 2. A exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente. Olha que interessante. Aí começa a trazer para a gente as primeiras reflexões. Então é assim. Eu aqui em São Paulo compro de Minas Gerais. Minas Gerais institui um benefício. Redução de base de cálculo, crédito presumido, qualquer coisa. Benefício fiscal, natureza tributária. O financeiro está fora disso daí. Apesar que tem alguns benefícios que têm a roupagem de financeiro e tem natureza jurídica tributária mesmo. Então, eu estou adquirindo lá de Minas Gerais e a mercadoria vem, ele destaca, vamos trabalhar com os 12%, ele destaca na nota os 12%, eu recebo a mercadoria e escrituro o crédito. Nessa situação, não cabe ao adquirente perseguir, tentar descobrir se há benefício fiscal lá. Mas esse benefício existe e vamos imaginar que é da ordem de 2% ou 4%. Segundo o que a lei complementar, que é de 75, e foi recepcionada pela Constituição e conjugada com a Constituição no que diz respeito à disciplina, ela é lei complementar, segundo essa lei, esse crédito fiscal, ele é nulo. Eu não estou sabendo que tem o benefício fiscal lá. Ou estou. Mas não é responsabilidade minha. Eu escrituro os 12% e vem o fisco mais tarde e diz assim, olha, esse seu crédito, ele é espúrio. Por quê? Porque tem um benefício que não passou pelo CONFAS da empresa situada no estado concedente, então o seu crédito, por força de lei, ele é nulo e mais. Aquilo que você compensou lá na sua conta gráfica, eu, com esse valor, com essa diferença, eu vou cobrar porque é imposto que não foi recolhido aqui no meu estado. Agora vocês estão começando a compreender como que é a dinâmica da guerra fiscal. Os estados querem atrair investimentos. E eles, para atrair investimento, qual que é a moeda que o estado tem? Tributo, benefício, crédito presumido, redução de base de cálculo. Imaginem hoje são quantos? 26 ou 27? 26 estados e o Distrito Federal. 26 estados e o Distrito Federal. Por quê? Nós estamos no Brasil. Um fez, o outro se legitima a fazer. E faz. Mas o que é o pior? Que o próprio Estado, que se submete e aproveita
dessas duas proposições normativas também pratica descontos, também pratica benefícios, oferece benefícios para manter no seu Estado aquela riqueza e não perder para outros. Então aí já nós começamos a verificar que a própria lei, a própria disciplina, ou a utilização da lei, ela passa a ser desvirtuada por quem se defende com ela. Aí a Lei Complementar 87, ainda na linha de que é a lei complementar que disciplina a matéria tributária. A Lei 87/96, a conhecida apelidada de Lei Candir, ela tenta repetir, né? O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado. Eu destaquei montante cobrado, nós vamos falar sobre isso, nas anteriores pelo mesmo Estado. Gente, é importante vocês compreenderem o seguinte. Eu, como sou advogado do interior, eu sou de Campinas, eu enxergo, aprendi, lá no interior a gente não tem muitos especialistas, né? Campinas é um grande centro, tem grandes escritórios e tal, mas eu particularmente acabei desenvolvendo, como a maioria dos colegas, uma advocacia generalista. E a gente aprende a enxergar o direito como um sistema mesmo. Então a gente, por vezes, está atuando na área civil, por vezes na área societária, comercial. A única coisa que eu não faço é trabalhista. Trabalhista, já tentei, mas eu não entendo aquele mundo. Né? Consigo entender um pouco de direito tributário, mas direito de trabalho, eu ainda não... Então, eu enxergo o direito como um sistema. E quando você enxerga o direito como um sistema, você vai perceber que existem conceitos comuns às várias áreas do direito e que no exercício daquele conceito, dependendo da área que está se atuando, ele sofre algumas adaptações. Apesar do Código Tributário Nacional dizer que lá os conceitos do direito privado não podem ser modificados para efeito de análise na área do direito tributário. Muito bem. Mais um artigo da lei complementar que trata da questão do crédito e fala pela primeira vez da idoneidade da documentação. Documento idôneo é aquele onde é fornecido por pessoa habilitada, inscrita, com autorização, e que se encontra no local, artigo 59, parágrafo 3º do Regulamento do ICMS de São Paulo. Se encontra instalado em atividade no local indicado, né? Esse é o documento idôneo. Aqui a inidoneidade ela vai decorrer justamente do benefício fiscal que foi concedido indevidamente, ao arrepio do CONFAS. E vem a lei estadual, 6374, é a lei que institui o ICMS do Estado de São Paulo, e trata também de aproveitar essa lógica jurídica da Constituição, leis complementares e das leis complementares, para instituir uma lei ordinária estadual que diz o seguinte, ela repete o conceito do imposto do ICMS, compensando-se o imposto que seja devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado. E diz o seguinte, para efeitos desse artigo, considera-se, aí ele vai conceituar,